certeza. E falar de educação, o ensino à distância, ele cresce aí de forma alarmante, acelerada no nosso Brasil. Principalmente aí impulsionado por programas para facilitar o acesso dos alunos ao ensino superior, Serginho. Com toda certeza, Carol, mas ainda assim, quando nós falamos sobre o ensino à distância, muita gente fica com um pé atrás, ou os dois. Mas é para falar sobre as vantagens e as desvantagens deste segmento que nós vamos conversar aqui agora com o presidente do Sindicato dos Professores, né? O diretor do Sindicato dos Professores, Nilton de Souza. Seja bem-vindo, Deus abençoe. E também nós vamos falar com o Bruno Moraes, que também é diretor de uma universidade, que aqui está. Bruno, obrigado. Nilton, obrigado pela honra aqui. Falar desse assunto. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Muito obrigado, a satisfação de estar aí. Que bom. Vamos começar a falar de vantagens? Sim, claro. Quais as vantagens do ensino à distância? Porque mudar uma cultura não é algo simples, né? Olha, eu diria o seguinte, o ensino à distância tem evoluído muito exatamente pela quantidade de vantagens que ele oferece. Sim. Nas boas escolas, como é o caso da Unopar, né, aqui eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha, se pode ter uma formação de extrema qualidade com a vantagem de um deslocamento no espaço menor. O ensino à distância ele pode ser feito basicamente de duas formas, ou de uma forma totalmente online, Sim. em que o aluno não comparece à unidade, ou de uma forma chamada semipresencial, em que ele comparece um único dia na semana na sua unidade, né? E tudo mais ele faz online, ele recebe no espaço virtual de aprendizagem textos, enfim, ele se desloca muito menos e tem uma formação de alta qualidade. Sim. Nilton, agora uma pergunta então para você como diretor do Sindicato dos Professores. Quais são os cuidados que o aluno ou o pretendente ao curso à distância precisa de ter? Qual a forma de ingressar nesta modalidade? Bem, nós analisamos essa questão do ponto de vista de alguns eixos, porque nós discutimos a educação levando em conta a questão da inclusão, aí o ensino à distância é importante, é fundamental, porque é um avanço tecnológico, eu diria que isso é irreversível. Agora, do ponto de vista da qualidade do ensino, nós temos que ter alguns cuidados. Há cursos que nós consideramos que não podem ser totalmente à distância. Eu não concebo a ideia de formar um médico... que o Bruno falou, que às vezes ele precisa de ir lá, exatamente, de tempos em tempos, regularmente. É impossível formar um médico, um dentista, um engenheiro totalmente à distância. Há conteúdos que exigem a prática, a vivência. No entanto, há disciplinas que podem, sem nenhum problema, inclusive o curso à distância, eu vejo como muito adequado para aquela pessoa que já tem uma formação, Sim. que já tem uma experiência de vida e vai, através do curso à distância, se aperfeiçoar, fazer uma nova graduação. Nesse caso, vejo como um avanço, uma necessidade. Eu quero depois polemizar um pouco em relação ao papel do professor, Claro, que é o que eu represento. Comecei pelo aluno para a gente pensar assim, o que o aluno precisa ter em mente, né? Augusto ele falou sobre maturidade, né? Porque um pouco, o ensino à distância tem que ter maturidade, por causa da disciplina, do estudo. Exatamente. Porque você não tem ali aquela pessoa ali do lado para poder estar estudando com você. Não tem, às vezes, aquele compromisso tão oficial de um horário, mas ele tem que criar um horário, né? Disciplina, a questão da disciplina no ensino à distância é muito importante. Eu quero até aproveitar o ensejo para dizer o seguinte: tendencialmente, o aluno que ingressa no EAD, no ensino à distância, ele tem uma idade um pouco superior. Sim. Na média,
enquanto que o ingressante do ensino totalmente presencial tem 18, 19 anos, o do ensino à distância tem em torno de 26 anos. E essa idade tem caído. A tendência é cair na medida em que ele se torna mais conhecido. Okay. Eu quero aproveitar o ensejo da fala do Newton para acrescentar o seguinte. Quando o MEC regula os cursos de EAD, ele, às vezes, impõe determinadas exigências. Certo. Então, a fala foi muito oportuna. Por exemplo, no curso de Educação Física à distância, licenciatura em Educação Física, além daquele um comparecimento por semana, tem que haver necessariamente um outro dia na semana para realizar atividades práticas, a partir do segundo período. Então, necessariamente, a instituição tem que fazer um convênio com um clube ou uma associação esportiva para que o aluno tenha uma formação integral. No caso, por exemplo, de um curso como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a universidade necessariamente tem que fornecer ou fazer um convênio com alguém que forneça um laboratório de informática pesado, com máquinas pesadas, para garantir aquela formação específica. Então, embora a preocupação seja de todo pertinente, o fato é que o MEC tem regulado com bastante critério, de uma maneira adequada, vamos dizer, essa questão. Agora, é importante também a gente saber se aquela universidade ela foi reconhecida pelo MEC também, não é? Isso aí também isso faz parte do cuidado do aluno, né? Porque senão, às vezes vai chegar no final, na hora de receber ali o seu certificado, às vezes aquela universidade não foi reconhecida pelo MEC. As universidades sérias, elas só oferecem cursos que estejam autorizados e reconhecidos pelo MEC. Então, o cuidado do aluno é esse, procurar uma faculdade séria. É muito importante. Agora, Newton, sobre essa questão dos professores, a capacitação deles, a disponibilização deles para esse tipo de videoaula, como que deve ser quando o senhor entrou aí nessa polêmica aí? Nossa luta, inclusive. E até pela valorização, né, da classe, né? Eu acho que é importante falar a remuneração e tudo. A nossa luta, inclusive, neste momento, é para regularizar o trabalho do professor no ensino à distância. Sim. Porque com esse crescimento surgiram também situações que nós consideramos que prejudicam o professor. Porque tarefas que nós achamos que é de professor, de educação, vêm sendo classificadas como monitoria, preceptor e outros termos, de modo que cria-se uma subcategoria que trabalha com o ensino à distância e que recebe menos. Nós achamos que o professor ele passa, inclusive, a trabalhar mais, porque ele tem que acompanhar, ele tem que responder às demandas dos alunos que vêm pela internet, etc. Então, é preciso ter uma regra, uma norma que deixe bem claro. Nós não temos isso porque é uma situação nova. Então, a cada ano... Já vem há quanto tempo, assim, já? Olha, vamos dizer, aqui em Belo Horizonte, talvez alguma coisa como 9 anos, mas no Brasil, a coisa de 20 anos, houve um crescimento, um boom. Mas ainda assim, se for olhar 20 anos, tempo, ainda é pouco novo, tempo, ainda está engatinhando. Vamos dizer assim, nos primórdios seria via correio, né? Isso nos anos 50. Nos anos 70, seria aquele passo dos telecursos, que nós todos acompanhamos. E nos anos 90, mais para o final dos anos 90, então houve esse crescimento maior que se deu exatamente com a Unopar, Universidade do Norte do Paraná, que foi a pioneira no Brasil. Agora, eu pergunto também sobre essa questão. Pensando já no aluno, ingressou, está fazendo, disciplinou, se comprometeu, independentemente da idade, ele vai ali se lançar ao mercado de trabalho. As empresas, elas reconhecem naturalmente a diplomação deste aluno como numa faculdade, numa universidade presencial, ou há algum risco para o aluno? Ah, não, a empresa veio de uma outra forma. Atualmente, eu acho que se reconhece de forma tranquila. Aproximadamente 4 anos atrás, o MEC expediu uma portaria proibindo qualquer tipo de distinção no diploma
entre a formação feita à distância com relação à formação feita de forma totalmente presencial, né? Eu acho também que o mercado aceita isso bastante bem. Eu diria até que, atualmente, quando um profissional entra no mercado de trabalho e ele é mais versátil na área tecnológica, vamos dizer assim, durante os anos da faculdade, ele, de alguma maneira, se inteirou com essas tecnologias, isso é até positivo, dependendo da área. Então, a valorização também depende muito do aluno. Eu acredito que a tendência é que hoje esteja no mesmo patamar de aceitação e que vai aumentar ainda mais. Eu acredito nisso. E quais os cursos mais procurados hoje no ensino à distância? Eu posso dizer, certamente o mais procurado tem sido de pedagogia no Brasil todo. O último censo de educação superior, que trabalha com o índice foi divulgado em 2015, mas trabalha com o ano de 2014. Mostrou que o curso de pedagogia e de administração de empresas são atualmente os dois mais procurados. Os cursos de licenciatura têm trilhado um caminho de maior crescimento pelo EAD em relação ao ensino totalmente presencial também. Mas há uma grande gama de cursos, inclusive, por exemplo, nos dados de 2014 do Centro de Educação Superior, mostrou que os cursos superiores tecnológicos, aqueles que têm uma formação mais curta, geralmente de 5 semestres, às vezes 6 semestres, também têm tido um crescimento maior no EAD em relação ao ensino totalmente presencial. Foi um crescimento em torno de 12,7% em 2014, enquanto que no ensino totalmente presencial eles não cresceram, ficaram no mesmo patamar. Muito interessante, Muito né, Carol? bom. Principalmente nós, os mineiros, né, nós temos assim sempre aquele pé atrás, mineiro fica ali meio receoso, mas aqui nós tivemos aí esses esclarecimentos aqui no De Tudo Um Pouco a respeito do ensino à distância. E nós convidamos aqui o Bruno Moraes Ribeiro, que é diretor de uma dessas universidades que presta o serviço à distância, e o senhor Newton também, que é diretor do Sindicato dos Professores. Não é isso? Nós queremos agradecê-los. Muito obrigada. Voltem sempre para trazer instruções assim como essa e Deus continue abençoando vocês cada dia mais. Eu que agradeço e quero dizer ao telespectador que a Unopar Pampulha está aí de braços abertos para todos. Só uma pergunta rápida aqui, só para fechar aqui. O ingresso para fazer esse curso à distância, qual que é o critério? Há um vestibular? Como que é? Há um vestibular. No caso da Unopar, nós temos pedido um vestibular com base em redação, priorizando a parte de redação, e temos utilizado muito vestibular agendado. Embora haja também vestibulares com datas fixas, a utilização do vestibular agendado tem dado maior liberdade ao candidato. Então tem diferença, por exemplo, de universidade para universidade, esse critério de aceitação? Sim, eu queria dizer que, em relação ao professor, nós precisamos continuar esse debate. Sim. Nós estamos agora mesmo em negociação com os donos de escola e um dos pleitos é regulamentar o trabalho do professor à distância. E temos tido dificuldade, resistência neste debate. A gente considera que tem o fato de ser uma situação nova, mas não é tão nova assim. E ela não pode ser fator de desqualificar e rebaixar o salário dos professores. Com certeza. Mas então, por esta bandeira aqui levantada, depois nós vamos até criar uma pauta para a gente poder trabalhar mais esse ponto, para a gente levar conhecimento aí ao nosso telespectador. Mesmo. Muito obrigada, Deus continue abençoando. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.